Olá, meu nome é Thaís Oliveira, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para Ciência e Matemática da Universidade Estadual de Maringá. E sob orientação do professor Marcelo Pimentel da Silveira, desenvolvi o trabalho intitulado Avaliação do Método Jigsaw de Aprendizagem Cooperativa quanto ao seu potencial em trabalhar aspectos ciência, tecnologia, sociedade e pensamento crítico. Antes de mais nada, considero relevante explicar o que é o método Jigsaw de aprendizagem cooperativa. Bem, como muitos de nós sabemos, o trabalho em grupo é uma das estratégias de ensino mais presentes nos ambientes educativos. Ainda que proporcione o convívio entre diferentes sujeitos, muitas vezes ele se resume apenas a práticas tradicionais pautadas na memorização e execução de tarefas de cunho exclusivamente procedimental. Em vias de romper com tal cenário, a aprendizagem cooperativa, enquanto método de trabalho em grupo, se mostra promissora, tendo em vista o estabelecimento de regras de convivência e objetivo comum aos grupos, de modo que, para alcançá-lo, todos precisam cooperar uns com os outros. Neste sentido, um método Jigsaw de aprendizagem cooperativa é conhecido por seu potencial em promover o trabalho em grupo e a interdependência entre os sujeitos, à medida que se baseia na motivação criada pela cooperação dentro dos pequenos grupos de alunos e na atribuição de funções a cada sujeito participante. Bem, o método Jigsaw também é conhecido como o método do quebra-cabeças e é estruturado em 3 etapas conforme esta figura. Na primeira etapa, os alunos são divididos no que chamamos de grupos de base, onde serão convidados a estudar uma problemática e a propor soluções com base em seus conhecimentos prévios. Na segunda etapa, o material discutido inicialmente é dividido em subtemas, proporcional em número e quantidade de membros do grupo de base, de forma com que cada membro estude um dos subtemas, formando-se assim o que chamamos de grupos de especialistas. Ao término desses estudos, os membros retornam aos seus respectivos grupos de base e socializam os conhecimentos construídos nos grupos de especialistas, ensinando e aprendendo com as vivências compartilhadas com e pelos colegas. Desse modo, os diferentes conhecimentos adquiridos nos grupos de especialistas unem-se como peças de um quebra-cabeça, a fim de possibilitar a compreensão da problemática inicial. Ao exposto, o presente trabalho pauta-se no enfoque Ciência, Tecnologia, Sociedade e Pensamento Crítico, à medida que acreditamos que a educação deve possibilitar aos indivíduos o estabelecimento de relações entre conhecimentos científicos e tecnológicos e questões de cunho social, ambiental, político, econômico e ético a partir do estudo de temas que sejam socialmente relevantes. Ou seja, mais do que possuir um conhecimento, o indivíduo precisa ser capaz de utilizá-lo em sua vida cotidiana para fazer coisas como questionar, investigar, analisar, argumentar, fazer comparações e inferências e tecer conclusões. Nesse sentido, considerando que o enfoque CTS Pensamento Crítico proporciona aprendizagens de interesse para os alunos, centradas em temas de relevância social que englobam ciência e tecnologia, envolve-os na procura de informação aplicável na resolução de problemas reais e promove uma melhor preparação deles para resolverem problemas que possam surgir no seu dia a dia, este artigo buscou avaliar se o método Jigsaw de aprendizagem cooperativa, enquanto estruturador de uma sequência didática sobre o tema petróleo, atenderia aos critérios estabelecidos por Vieira e Terreiro Vieira para a construção de atividades didáticas orientadas para o ensino CTS Pensamento Crítico. Assim, a partir de tais critérios, que serão adiante melhor discutidos, esta pesquisa ela possui caráter qualitativo e trata-se de um recorte de um estudo maior, desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa em Educação Química da Universidade Estadual de Maringá. O primeiro critério apontado por Vieira e Terreiro Vieira é que os temas devem ser potencialmente do interesse dos alunos e socialmente relevantes, ou seja, o tema deve proporcionar o trabalho com questões relacionadas à ciência e tecnologia, além de possuir importância a nível local e global e despertar o interesse e a curiosidade dos educandos. Nesse sentido, considerando a complexidade do tema petróleo e a possibilidade de se trabalhar com ele uma vasta gama de conceitos, uma característica dessa sequência didática é que, para a definição dos conteúdos e estratégias a serem utilizadas, optou-se pela adoção de uma pedagogia da pergunta, no qual foi solicitado aos alunos que manifestassem na forma de perguntas o que gostariam de aprender sobre o tema petróleo. Desse modo, a partir da leitura e análise dessas perguntas, emergiram focos de interesse que serviram de base para a construção da sequência didática, a definição do método Jigsaw como estruturador, além das estratégias de ensino e atividades.
Desse modo, o desenvolvimento da sequência didática por meio da adoção do método Jigsaw buscou fornecer subsídios aos educandos para que, durante a realização dessas atividades, eles fossem capazes de ressignificar e reconstruir respostas às suas próprias perguntas. Assim, o tema petróleo demonstrou ser relevante socialmente e potencialmente do interesse dos educandos, à medida que o processo de planejamento didático buscou atender aquilo que eles gostariam de saber sobre o tema. O segundo critério apontado por Vieira e Terreiro Vieira é que os temas devem permitir focar as interações CTS sempre que tal ajude os alunos a compreender o mundo na sua complexidade e sua globalidade. Assim, considerando que as atividades foram planejadas a partir das perguntas desses alunos, delas emergiram 6 subtemas, os quais serviram como base para os grupos de especialistas. Nestes grupos, foi possível trabalhar junto aos alunos as contradições presentes no tema petróleo, além de debater situações cotidianas em que os subprodutos do petróleo estariam presentes direta ou indiretamente em suas vidas. Desse modo, pela diversidade de discussões propostas ao longo da sequência didática e a possibilidade dos educandos transitarem pelas especificidades do tema, consideramos que o tema petróleo, ao ser trabalhado a partir do método Jigsaw, permitiu focar as interações ciência, tecnologia e sociedade presentes, possibilitando aos alunos construir subsídios para compreender melhor o mundo. Frente a isso, o terceiro critério apontado por Vieira e Terreiro Vieira é que o tema deve permitir apelar ao pluralismo metodológico. Desse modo, ao longo das 3 etapas que constituem o método Jigsaw, foram adotadas estratégias e atividades que exigissem dos alunos a mobilização de saberes, atitudes, habilidades e capacidade de pensamento crítico para a construção de conhecimentos, a resolução de problemas e a reflexão sobre o tema em estudo, como sintetizado neste quadro. Assim, a sequência didática foi planejada de modo que diferentes habilidades e capacidades fossem exigidas dos educandos durante o processo de construção de seu conhecimento. Assim, a pluralidade de atividades e estratégias adotadas, como o questionamento, trabalho e discussão em pequenos grupos, resolução de problemas, etc., possibilitou transcender a mera exposição de nomenclaturas características da química orgânica tradicional, à medida que permitiu aos educandos construírem saberes e exigiu deles a tomada de decisão e incorporação de atitudes e valores ao tema em estudo. Desse modo, a diversidade de estratégias que compuseram a sequência demonstra indicativos de possibilitar aos educandos compreender como ocorrem os processos científico-tecnológicos envolvendo o petróleo e como se estabelecem as relações entre esses processos, a sociedade e o meio ambiente. O quarto critério apontado por Vieira e Terreiro Vieira sinaliza que um tema deve viabilizar ou contextualizar a aprendizagem por meio da abordagem de situações-problema, na resolução das quais os alunos sintam a necessidade de reconstruir conhecimentos e usar eficazmente capacidade de pensamento e atitudes. Assim, mesmo que a sequência didática não tenha sido planejada inicialmente com a intencionalidade de desenvolver capacidades e disposições de pensamento crítico, é possível identificar indicativos de potencialidade, à medida que as atividades que compuseram as 3 etapas do método Jigsaw exigiram dos alunos o desenvolvimento de atitudes relacionadas à avaliação do tema em toda a sua globalidade, a busca por alternativas, o respeito por outros pontos de vista além do seu próprio, a ponderação da situação diante de pontos de vista discordantes, a tomada de posição quando as evidências e razões fossem suficientes para fazê-la, o saber lidar de forma ordenada com as diferentes partes que compunham o tema em estudo e a sensibilidade aos sentimentos, níveis de conhecimento e grau de elaboração dos colegas, características que são sim esperadas quando se utiliza o método Jigsaw. Concordamos com os autores quando eles afirmam que o pensamento crítico envolve a resolução de problemas e a tomada de decisões no contexto de interação com os outros, a fim de decidir racionalmente o que fazer ou no que acreditar, e que o método Jigsaw ele mostra-se como uma estratégia com potencial para a mobilização de tais capacidades, medida que estrutura um trabalho em grupo e no diálogo e no estabelecimento de objetivos e metas em comum. Por isso, é importante a pluralidade metodológica desse método e a definição de objetivos de ensino claros quanto às habilidades, competências e capacidade de pensamento, se for o caso, que se pretende desenvolver nos educandos. Diante do exposto, o método Jigsaw permitiu a escolha e o desenvolvimento de estratégias e atividades que atendessem aos interesses manifestados previamente pelos estudantes. O pluralismo metodológico e a abertura à proposição de problemas ao longo da sequência permitiu a eles que se deparassem com situações em que precisassem investigar, analisar, comparar, avaliar, deduzir e argumentar, recorrendo aos conhecimentos científicos abordados. Portanto, é possível reconhecer o potencial do método Jigsaw em propiciar espaços de construção de conhecimentos científicos e de desenvolvimento de habilidades, competências e de capacidade de pensamento crítico,
Assim, pode-se concluir que o método IGSAL se enquadra nos critérios de desenvolvimento de atividades didáticas com orientação CTS, pensamento crítico. Deixo aqui algumas das nossas referências, agradeço a atenção e me coloco à disposição para eventuais dúvidas por meio deste endereço eletrônico. Obrigada.